Grande Albani, boa noite. Rapaz, eu não consigo ver quem é que está online, ó. Só clicar em participantes, professor. Oi? Só clicar em participantes. Participantes. Tá aqui, Ionara, Jéssica Olívia, José Williams, Ricardo Albuquerque e Albani Liares. Pessoal, enquanto os outros alunos entram, eu preciso de destacar a vocês, para quem foi meu aluno de internacional, como a Jéssica, como o Albani, caiu agora, domingo passado, uma questão de processo civil internacional, lá naquelas especificaçõezinhas que eu dou para vocês, que é muito peculiar da nossa área do direito internacional, para delegado de Polícia Federal. Eu, inclusive, já adaptei isso aos meus questionários, para mostrar para vocês a relevância daquele foco que eu dou, né? A gente passeia pelo direito penal, nós passeamos também pelo direito processual civil, direito civil, só que com foco no internacional, e isso muda muito. Se você for ver, eu acho que a questão 38 a 58, não me lembro, da Polícia Federal está lá, cobrando sobre a internalização de um ato internacional. Bacana, né? Pessoal, o nosso foco hoje é OAB. Portanto, eu sei que hoje é o dia de publicação do edital da Polícia Civil, está todo mundo louco, está todo mundo nervoso. É uma coisa de cada vez. A primeira coisa que eu quero dizer, eu quero me dirigir a você que vai fazer o concurso da Polícia Civil. Eu acho muito importante você fazer o concurso da Polícia Civil, mesmo que você não queira ser policial civil. É importante para o aluno se submeter àquela rotina de se deslocar, ir para uma prova, sentar, tentar raciocinar e por aí vai. 2, o nível de processo penal talvez seja igual ou um pouquinho maior do que o da OAB por conta do inquérito policial. O de processo penal ou de direito penal é mais ou menos o nível da OAB. É mais ou menos o nível da OAB. Já o direito constitucional, se você for ver o edital, são noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Então, foca na tua OAB. Pega esse momento, foca na tua OAB para tu não deixar de passar nela, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Estudando para a OAB, você já vai estar construindo uma preparação para o seu concurso de policial civil, tá? É óbvio que você precisa de restringir esse estudo, diminuir esse estudo, quando você for se preparar para a Polícia Civil. Tudo bem? Eu agora vou trazer para vocês algumas questões do concurso, dos últimos concursos para a OAB, que a gente às vezes não sabe, né, como é estudar. Professor, eu vou estudar o quê de direito internacional? Né? Professor, eu vi que direito internacional às vezes cai no constitucional, às vezes cai no processo civil, às vezes cai no direito penal, às vezes cai em direitos humanos. Eu estou perdido. São duas questões, gente, são duas questões, mas a prova é toda interligada. Um tópico é presente no outro. Por isso que você não pode deixar de fechar o edital na hora do seu estudo, tá? Agora, o que eu vou estudar de direito internacional, professor? Eu vou ter que rever todas as suas aulas da disciplina de direito internacional para poder fazer a prova do OAB. Meu amigo, se você fizer isso, eu não passo em canto nenhum para lugar nenhum. A gente tem que fazer um raio-x, a gente tem que fazer um estudo de quais são os últimos temas e quais são os temas mais recorrentes. Você não pode perder tempo de estudo. Então, se você vai dar o tiro, você vai mirar na cabeça. É isso que eu quero dizer para você. Se você vai estudar só o que é o filé. Agora, você faça um estudo bem feito do filé, bem feito daquelas partes que mais caem, e você vai conseguir a sua aprovação. Outra coisa que eu preciso de dizer para você é: não deixe de resolver questões de concurso. Você precisa resolver questões. Tem a plataforma do QConcurso, que é muito boa. Você vai lá e consegue resolver todo dia 10 questões de forma gratuita. Agora resolva todo dia. Quando eu digo todo dia, leia-se
todo dia. Você vai lá e resolve 10 questões. Você coloca o filtro, o OAB, filtra pelo ano, você coloca lá de 2018 em diante e sai resolvendo essas questões freneticamente. Freneticamente. Depois que você resolver isso, eu tenho certeza que você vai muito forte para a sua prova da OAB. Portanto, não é hora de pegar a doutrina e sair lendo livros e livros e livros. Se apegue a um material só, apenas um material, e espanca esse material até a morte. O problema do aluno hoje é sair achando que precisa de procurar vários materiais. Não, meu amigo, pegue um material bom, confie em mim. Pega um material bom e estuda ele repetidas vezes. Outra coisa que eu não posso deixar de chamar a atenção a vocês é em relação ao Estatuto da Advocacia, né? O Estatuto da Advocacia são 8 questões da sua prova. Então, se você ainda tem dúvida, né? Ah, professor, eu gostaria de fazer uma tatuagem, não sei se eu faço um leão, se eu faço um dragão. Meu amigo, tatue o Estatuto da Advocacia. Faça uma tatuagem do Estatuto da Advocacia, que você tem 8 questões na sua mão. É 10% da sua prova. Para quem precisa de 40, fica faltando 32 só. Então, faça anotações, coloca aqueles post-it lá do lado do banheiro, do lado do chuveiro, no espelho. Fica louco em relação ao Estatuto da Advocacia. Vê o que é mais recorrente e estuda. Vê o que é mais recorrente e estuda. Você tem que fazer isso com todas as matérias, tá certo? Agora, voltando ao direito internacional, eu fiz esse filtro para vocês e estou entregando todo mastigado. Darlan, eu queria te pedir uma coisa: tem como eu dividir um arquivo com os alunos? Não, professor, por aqui não dá não. Só se for por e-mail mesmo. Por e-mail, né? Como é que eu faço isso? Eu mando para você ou mando para o aluno direto? Você pode me mandar que eu mando para eles. Pronto, pessoal, eu vou mandar um material com as últimas questões de direito internacional pro Darlan, e aí você já usa essas questões para guiar o seu estudo. Deixe o seu e-mail e solicitamos para você, professor. Não, muito obrigado. A minha caixa de e-mail já é bombando. Se eu for responder todo mundo encaminhando material, eu tenho que pedir as contas dos meus 15 empregos só para responder e-mail. Portanto, eu vou mandar para o Darlan e o Darlan encaminha para vocês. E aí, se vocês quiserem, vocês podem pedir o e-mail da. Deixa eu ver quem é que está aqui. Da Jéssica, olha aí, ó. Vocês pedem o e-mail da Jéssica e a Jéssica sai encaminhando isso veloz e furiosa. Tô certo ou tô errado, Jéssica? Me diga aí. Jéssica, você está aí? Encaminho sim, olha aí, ó. Deus é mais. Pronto, pessoal. Então a Jéssica, depois que o Darlan enviar isso para ela, vai ficar encarregada de encaminhar também a vocês essas questões que a gente vai ver hoje. Eu primeiro vou dar uma passeada pelas questões, para vocês verem como os temas são repetitivos. Assim como a segunda fase é repetitiva, assim como o direito penal é repetitivo, a prova da OAB é repetitiva. O aluno deixa de passar porque ele não sabe estudar. Ele estuda horas, horas, horas e horas, só que ele não sabe o que ele está fazendo. Então você precisa, repito, estudar só o que cai. Você pega os itens mais cobrados e estuda. Por exemplo, processo penal. Você acha que você vai fazer uma prova sem inquérito policial? Claro que não. Você acha que você vai fazer uma prova sem ter uma pergunta agora sobre os vetos que caíram no pacote anticrime? Claro que não. Então você já sabe mais ou menos as matérias que vai cair, que vão cair. Você só precisa estudar e resolver a questão. É só isso, meu amigo. Não tem mistério. Não tem mistério. E outra, são 50% das questões, são 40%. Dá para fazer. 8 é Estatuto da Advocacia. Bora, nozes. Meu e-mail é Jéssica. Deixa eu passar logo. Peraí. Eu vou logo encaminhar isso aqui para você, Jéssica. Não, vou encaminhar depois. Vou encaminhar depois, que agora não vai dar, não. Bora lá.
Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver bem, que eu sei que tem um pessoal aí que está ruim das vistas. Né, Jéssica? Olha aqui, pessoal, vocês conseguem ver o que eu estou falando? Aqui se trata das últimas provas da OAB, das últimas provas do OAB do ano 18, 19 e 20. Então, eu faço essa triagem de tudo que aconteceu nos últimos anos para poder entregar para vocês o filé, para você não perder tempo estudando o que não é necessário. Professor, então só vai cair isso, meu amigo. A única coisa que eu sei do futuro é que a morte é garantida. Mas a probabilidade é que sempre caiam os mesmos temas, com pouca variação. Repito, com pouca variação. Então, bora lá. Olha aqui, essa questão aqui de 2020, do 31º, né? Ó, ele busca aqui a lei de introdução às normas do direito civil brasileiro e do Código Civil, só que, entretanto, ele cita aqui algo correspondente ao nosso direito internacional. Portanto, isso aqui não foi uma questão exclusiva do direito internacional, mas também do direito civil e processual civil, que você resolve através do direito internacional. É por isso que o direito internacional tem tanta pegadinha. O cara te derruba é nisso. Ele coloca uma questão de civil, só que na verdade ela é de direito internacional. Ou ele coloca como civil, só que o conteúdo também é de internacional. Eles têm essa flexibilidade. E aí eles usam, com óbvio, as pitadas de psicopatia deles, né? Então eu mostro aqui para vocês, ó, uma questão em relação a transporte aéreo, sociedade aérea, fabricação e montagem de mercadoria. É mais ou menos aquilo que a gente viu nas nossas aulas em relação ao OMC, em relação a contratos também internacional, internalização de decisões. Tudo isso está lá englobado nesse tópico. Olha uma outra questão que eu trago para vocês aqui, ó. Em razão da crise econômica, da grave instabilidade que assola, Pablo resolveu migrar para o Brasil. E aí ele cobra que lei? Ele cobra a lei de migração. Quem foi meu aluno tem a obrigação de acertar a lei de migração, porque a gente espancou até a morte. O sujeito que viu essa lei comigo, ele viu com detalhes e com riqueza. Ele sabe, inclusive, raciocinar como é essa lei. Tá? A gente vai ver depois essa questão também. Eu vou só passar por enquanto para ter uma visão geral. Então, anota aí. Uma foi de civil e processo, a segunda foi de lei de migração, 2019, né? Ele fala aqui do divórcio internacional, e aí do sujeito que morreu, aplicações financeiras, móveis, imóveis, de novo, processo civil internacional e naturalidade, nacionalização, cidadania, isso a gente viu também em sala de aula. Pode ser cobrado em direito civil e pode ser cobrado em direito internacional. Novamente a pegadinha, porque a psicopatia faz parte da banca examinadora. 2019, Comitê Olímpico Internacional, Jogos, aí ele fala recorrer de decisão judicial, qual seria o foro, como é que funciona, e aí a gente vai ver aquela história do fórum recorrente, do fórum concorrente, do fórum exclusivo, também vimos isso na disciplina. Olha outra questão aqui, 19, uma das funções da cooperação jurídica internacional para instruir um processo iniciado ou já em curso no Brasil ou no exterior não é admitida, e aí aquele bizuzinho que eu dei para vocês de carta rogatória. Olha como é bobo, pessoal. Olha como é bobo. Vocês viram isso aqui comigo. Carta precatória, carta rogatória. Eu perdi um tempão da aula, sempre perco um tempão da aula falando sobre esse tópico aqui. Tem mistério para quem foi meu aluno? Tem não. Alguém me diz aí no chat se essa questão tem mistério? Depois eu vou ver as outras. Eu quero só ouvir de vocês.
Tem não, professor, concordo. Eu concordo, Jéssica. Aqui é melzinho na chupeta, como falam, né? Bora lá para outra. 2019, FGV. Ele vai falar aqui sobre TPI, Corte Internacional, aí Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Olha, eu nem estou lendo a questão, mas eu estou vendo aqui que 2 itens já dá para a gente cortar de cara. Porque a gente já sabe que o avaliador vai te pedir ou Corte Internacional de Justiça ou Tribunal Penal Internacional. De cara, a gente já sabe que 2 itens aqui acendem um sinal amarelo, para não dizer vermelho. B, Sabrina Xavier. Ei, Sabrina, deu no olho, viu, agora? Ei, tô gostando, tão forte, gostei. Bora lá, 2018. Qual é a lei que eles cobram de novo? Lei de migração. Lei de migração. E ele ainda pergunta sobre o acesso à educação pública no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, essa daqui está entregue. O cara que assistiu a aula comigo, ela está entregue. Essa questão aqui, o sujeito ele não tem que raciocinar. Ele não tem que raciocinar. Na hora que ele vê a lei e vê que é acesso à educação, ele já sabe a resposta, não precisa nem de ler o item. Obrigado. Não, com isso eu quero mostrar para vocês o quanto eu desenho a disciplina voltada para concurso e para a prova da OAB. Se você participou da minha aula, meu amigo, você tem essas 2 questões e outras, porque o direito internacional invade outras disciplinas, você tem elas na sua mão, sem estresse, sem estresse. Bora lá, 2018. Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. É óbvio que eles nunca vão te deixar de cobrar tratados em direito internacional. Essa é uma questãozinha um pouco mais difícil, mas também não tem nenhum mistério. Nós vamos resolver daqui a pouco. Pronto. Essas foram as 8 questões dos últimos 3 exames de ordem na disciplina de Direito Internacional. Lembrando que elas também podem ser cobradas em outras disciplinas. Recapitulando, o que eu acredito que é muito importante do aluno estudar para Direito Internacional? Deixa eu colocar aqui embaixo. Vou escrever aqui para vocês isso. O óbvio. Tratados. 2, lei de migração. Está sem acento, mas vocês entendem, né? A nacionalidade. Se não for inconstitucional, vai vir em internacional. TPI. ONU. Deixa eu me lembrar aqui, vendo as questões, que agora acho que me deu um branco. Espera aí, pessoal. TPI, ONU, tratados... sim, e o processo civil internacional e nacionalidade. E o processo civil, lá naquele 21, 22 do CPC, você vai ver o artigo 21, 22, tratando sobre o direito penal ou direito civil internacional. Quer fazer as 2 questões? Tá aí o bizu. Você vai estudar isso. Estude isso. Estuda isso aqui, entende o racional e depois você passa. Agora, quem é que lembra aqui da minha primeira aula de Direito Internacional, onde eu falo da história dos povos, onde eu falo da colonização, da soberania, né? Da necessidade da troca de mercadorias, de bens, de serviços? Isso é fundamental para quando você tem a visão geral, você aplica o raciocínio jurídico e resolve a questão. Você resolve a questão por dedução, que é muito importante, porque é impossível que você saiba todas as respostas de todas as respostas de todas as perguntas. Falei certo. É impossível que você saiba, mas você tem que ter um raciocínio, uma lógica jurídica por trás disso tudo. E é onde vai te ajudar. Outro bizu também é saber eliminar itens das questões. Bora lá, vamos começar com a primeira agora.
2020, primeira fase. Exame 31. Em função do incremento das atividades de transporte aéreo no Brasil, a Fastplane, sediada no país, resolveu adquirir helicópteros de última geração de uma pessoa jurídica holandesa, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos. O contrato foi celebrado nos Estados Unidos. Restando ajustado o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. Uma coisa é a assinatura do tratado, outra é a obrigação, aonde ela será executada. A obrigação será finalizada, feita no Brasil. No momento de receber as aeronaves, contudo, porém, entretanto, todavia, a adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado. Pois não, Jéssica? Estou vendo sua mão levantada aqui, recebi sua mensagem. Manda a visão. Os pontos que você focou na sua disciplina, professor. Foi? Exatamente. Quando eu digo que eu dou minha disciplina voltada para concurso e para a OAB, o aluno às vezes fica boiando, mas está aí, está tudo aqui, gente. Está tudo aqui, está tudo aqui. Quando você vê a prova, quando você lê a questão, tenho certeza que você vai escutar a danada da minha voz na sua cabeça. Bora lá. Era diverso do instrumento contratual. Decidiu a sociedade empresária Fastlane, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive com propositura de eventual ação, caso não haja solução consensual. Considerando-se a lei da introdução à LINDB e o Código Civil, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta aqui, pessoal? Quem pode me ajudar? A lei aplicável na solução é a holandesa. Vala meu Jesus Cristo. Vou nem ler o resto. B. A autoridade judiciária brasileira será permanente para... Gente, olha, toda questão que tiver exclusivamente, sempre, apenas, deixa ela por último, que o provável é que ela esteja errada. É muito difícil uma palavra tão forte como essa se encaixar no direito que a gente tem, porque o nosso direito tem exceção para tudo. Então, você tem que saber resolver a questão. Sabrina Xavier marcaria a D. Bora ver a C. A autoridade judiciária brasileira tem como competência exclusiva... Não. Pronto, é a D. Eu nem li a D, mas é a D. A autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente. Olha aí, para processar e julgar eventual ação. Pessoal, por que é concorrente? Porque pode ser no Brasil, relacionado ao direito do consumidor, e pode ser também no foro que foi estabelecido de assinatura. Por que é concorrente? Porque as ações podem correr ao mesmo tempo. Tá. Tudo bem, professor, lembrei disso, as ações podem correr ao mesmo tempo. Agora me fala uma coisa, o que prevalece? O trânsito em julgado no Brasil ou a homologação da sentença estrangeira pelo STJ? Me responde essa perguntinha aí, porque ela cai em concurso também. Trânsito no Brasil, STJ, os dois estão certos. É o que chegar primeiro. Lembre-se desse detalhe. Olha aí, grande Jéssica! Exatamente, é o que chegar primeiro, ou a homologação pelo STJ, ou o trânsito em julgado do Brasil. Duas perguntas de concurso agora, só para a gente botar o nível lá em cima. E se houver liminar no processo brasileiro, e a homologação da sentença estrangeira for contrária a liminar, qual é o que prevalece? A homologação chegará primeiro, eu concordo, Albani. Infelizmente, nosso sistema processual... E aí, pessoal, se houver uma liminar do juiz brasileiro e uma homologação de sentença pelo STJ, qual é que vai prevalecer?
Albani diz sentença. Pessoal, ele está correto. Por quê? Quando há a homologação de sentença pelo STJ, o processo brasileiro é extinto. Pau, morreu. Tchau, bênção. O que vale é a homologação do STJ. E se o processo brasileiro transitar em julgado? Não cabe mais a homologação pelo STJ. Essas perguntinhas aqui, você está preparado para qualquer nível de concurso federal. Não se iluda. Bora lá. Segunda questão. Em razão de profunda crise econômica, grave instabilidade, eles enchem o saco da gente com informação desnecessária, né? Que assola seu país, Pablo resolveu migrar. Você pode repetir, professor? Posso. É a homologação de sentença e a extinção do processo brasileiro, né? Bora lá. Se houver o trânsito em julgado do processo brasileiro e ele ocorrer primeiro do que a homologação pelo STJ, a homologação do STJ não é mais possível. Senão você estaria atingindo a soberania, como se um país fosse mais importante do que outro. E se a jurisdição é concorrente, o nome concorrer já diz tudo. Quem chegar primeiro ganha. Se o Brasil chegou primeiro e houve trânsito em julgado, ele ganhou. Se a sentença estrangeira foi homologada pelo STJ, ela chegou primeiro e ganhou. O processo brasileiro é extinto quando há a homologação pelo STJ. Consegui responder a sua pergunta? Era essa, Albani? Sobre a liminar, certo? Gente, a liminar, ela é dependente de quê? Ela é dependente do processo. Portanto, se há homologação da sentença estrangeira pelo STJ, o processo brasileiro cai. Se o processo brasileiro cai, a liminar vai estar amparada por o quê? Por nada. Portanto, cai também a liminar, uma vez que o processo é extinto. Entendeu? Essa pegadinhazinha é só um momento processual, que às vezes tem uma liminar antes da sentença, só que a sentença não transitou em julgado, chegou a homologação do STJ, na hora que ela chega, bom, ela acaba com tudo. E a liminar é uma decisão, entre aspas, interlocutória do processo. Portanto, ela cai junto com o processo. Beleza? Bora lá. A segunda questão, depois de encher a nossa cabeça de informação desnecessária, eles vêm aqui. Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que nesse último há melhores oportunidades para exercer seu trabalho e sustentar a sua vida. Pablo, você estava ruim, viu? Em que pese Pablo possuir a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, tendo em vista na modalidade turismo, obtendo visto, na modalidade turismo para o Brasil. De acordo com a lei de migração, se Pablo, com o visto de turista, vier exercer atividade remunerada, poderá ser expulso do Brasil. Gente, lembre-se, pode tudo. Eu não vou dizer a palavra certa, não. Se Pablo, com o visto de visita, vier à atividade, poderá ser extraditado. Extraditado, meu amigo, extraditado da extradição é crime do país de origem, que pede ele lá de volta para poder punir. Jamais. C. Pablo poderia solicitar, bem como obter visto temporário para a acolhida humanitária diante de grave instabilidade institucional que assola seu país. Olha, me parece muito boa. Vamos ver se a D é melhor ou pior. Pablo poderá obter asilo. Não, gente, a gente tem aqui a acolhida humanitária, só essa palavra aqui, ó. Pegadinha, viu? Pegadinha, é a letra C. A segunda questão é a letra C. Acolhida humanitária. Nós não temos esse esquema aqui com o nome
asilo. A história do asilo é asilo político, viu? Diga-se de passagem. É só a palavra. É detalhe aqui, viu? A terceira questão. Vitor, após divorciar-se no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os dois filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Vixe. Então, o Vitor teve 2 pivetes no Brasil, se divorciou e foi morar nos Estados Unidos. Os remelentos continuaram aqui. Vitor casou nos Estados Unidos, olha aí, com uma cidadã norte-americana. E, alguns anos depois, vem a falecer nos Estados Unidos, deixando um imóvel e aplicações financeiras nesse país. O cara que está com a mente cansada, e aí esse raciocínio aqui ele serve para todas as disciplinas. Ele cai bem aqui, gente, nesse aqui. É maldade, não é não? Quando ele usa essa palavra nesse, qual é o país que ele está se referindo? Falem aí no chat para mim, por favor. Estados Unidos. Neste, com T de Nestlé, é o outro, com T de outro. Nesse é o mais próximo, portanto, os Estados Unidos. O português derruba muito aluno em todas as matérias. Então, esse raciocínio que você está aplicando aqui, ele serve para a sua prova toda. Prestem atenção nos pronomes, prestem atenção nos nomes e nos verbos. É muito importante. Eu, por exemplo, quando estou resolvendo questão, eu sempre saio circulando. E aí responda, marque a opção correta. Eu vou lá e circulo o nome correta. Porque, às vezes, depois de 30, 40 questões, quando tem o incorreta, você passa batido, aí fica, meu Deus, que questão é essa? Perdeu 15 minutos, o tempo está correndo, valerá incorreta. Jesus, e leu e releu a questão 15 vezes, cansou o cérebro e atrapalha o restante da prova. Então, na hora de você ler, tome cuidado, marque. É interessante para você, sim, fazer isso. Funciona comigo. A regra de conexão no direito brasileiro estabelece que a sucessão de Vitor será regida. Pessoal, me diga se isso tem ou não tem a ver só tudo com direito processual civil e com direito civil. Respondam aí para eu escutar no chat. Tem sim, sim, verdade. Dei ou não dei em sala de aula? Eu dei essa matéria também. Você viu comigo. Você viu comigo. Faço questão, eu espanco direito internacional até a morte. Até a morte. Obrigado, Glória. Glória a você também. Vamos lá. A regra aí será regida pela lei brasileira em razão da nacionalidade do de cujos. Pela lei brasileira em relação da nacionalidade. Gente, aqui não diz se ele contraiu ou não cidadania americana. Se ele tiver, todo mundo lembra da emenda 45 de 2004, todo mundo lembra do voto do ministro Barroso que eu trouxe para vocês lerem, todo mundo lembra da perca da nacionalidade originária brasileira. Isso é moleza também para vocês. B de bola. Pela lei brasileira, porque o de cujos tem 2 remelentes no Brasil. Mas o imóvel não está lá, não é resultante da união de lá. Como assim? C, pela lei norte-americana, em razão do último domicílio do de cujos. D, pela lei norte-americana, em relação da situação dos bens a serem compartilhados. Não, os bens poderiam ser processados e julgados aqui e partilhados lá. Portanto, sim, C, em relação ao último domicílio do defunto, de cujos. 4. 2019. João da Silva prestou serviços de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional.
também disse para você em sala de aula o que diabos é o COI. Entidade com sede na Suíça, por ocasião dos Jogos Olímpicos. Lembre-se que eu até falei, e ela é sem fins lucrativos, ou mentira, né? Realizados no Rio de Janeiro em 2016. Até o presente momento, João não recebeu integralmente os valores devidos, ele recebeu foi um balão, né? Na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deve ser feito na Justiça Federal, pois o COI é uma organização internacional, estatal. Estatal, não, papai! Eu falei para vocês, é uma organização internacional apenas sem fins lucrativos, ela não é estatal, ela é privada, privada, privada. Ela é uma instituição privada, igual a FIFA, que também diz que é sem fins lucrativos. Revoltem-se na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. E aí? É uma organização de direito público externo ou não, pessoal? Bora ler o resto das questões, das outras. Por auxílio direto. Auxílio direto é país com país, intermediário pelo Ministério Público, nos termos do Tratado Brasil-Suíça. Pega o doido, escrever um monte de palavra bonita para dizer tudo errado. Na Justiça Federal, por se tratar de uma organização internacional com sede no exterior. Pessoal, o direito do trabalho, que não é o caso, mas o direito do trabalho, mesmo com empresas internacionais, o foro de domicílio do réu, a prestação de serviço, ela tende a acompanhar esse raciocínio, que é aonde o serviço foi prestado. Então, restam-se aqui duas opções, a Justiça Estadual ou a Justiça Federal. Qual é que vocês acham que é? Na Justiça Estadual, porque o COI, o Comitê Olímpico Internacional, apesar de ter esse nome, Comitê Olímpico Internacional, é uma empresa também registrada no Brasil. Lembrem-se até daquele brasileiro que estava à frente dela, aquilo ali era um braço ou uma filial daquela empresa. Portanto, aquela empresa, de acordo com o artigo 25, se não me engano, do Código de Processo Civil, quando tem quais são as palavras que o artigo usa? Sede, são três palavrazinhas: sede, filial ou representação. Pronto, sede, filial ou representação, a jurisdição estabelecida é a local. Portanto, aqui é a justiça estadual. É maldade, eu sei, eu confesso. Mas é a prova, né? Bora lá. Quinta questão. Uma das funções da cooperação jurídica internacional diz respeito. Não entendi, professor. Volto na hora, eu voltei agora, meu amigo. Nada que desculpa o quê? Pelo amor de Deus. Gente, o COI é uma empresa pública ou uma empresa privada, eu erraria essa. E marcaria D. Gente, todo mundo tende a marcar a Justiça Federal com qualquer coisa internacional. É por isso que eu até cito em sala de aula o exemplo do direito penal, lá da filha do Gagliasso, que foi adotada. Eu cito todo semestre, porque o aluno vai direto para a Justiça Federal. Só que é crime comum, Justiça Estadual. Ó, preste atenção. O COI é uma empresa privada, Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa privada, internacional, concordam comigo? Concordo. Eu prestei um serviço para a Coca-Cola do Brasil e a Coca-Cola do Brasil não me pagou. Eu entro na justiça contra a Coca-Cola do Brasil aonde? Na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Pegaram aí na visão, é pegadinha, gente. Aqui eles fazem com maldade mesmo, que é para o aluno errar. Eles fazem com maldade, que é para o aluno errar.
Questão complicada, eu concordo, eu concordo. Não, eu concordo, eu não estou dizendo que essa daqui estava fácil, não. Mas a questão não deixa claro que o COI tem sede ou filial no Brasil. Não, ela não deixa claro. Você tem que entender sobre o COI. É por isso que a visão geral das coisas ela te ajuda muito no raciocínio lógico. E na minha aula eu faço questão de dizer para vocês que o COI é uma empresa privada, só que dizem eles que sem fins lucrativos, o que eu duvido muito, né? Mas vamos lá. Entendi a linha de raciocínio agora. É uma volta, né, Rodrigo? Faz assim, né? Para poder chegar, o pior que é. Mas quando eu comparo com a Coca-Cola, fica mais fácil de visualizar, né? Bora lá, quinta questão. Uma das funções da cooperação jurídica internacional diz respeito à obtenção de provas em outra jurisdição. O juiz daqui vai lá e fala: ó, me ajuda aqui, colhe esse testemunho, faz o não sei o que lá, né? A gente até sabe quais são os tipos, quais são os instrumentos de comunicação dos poderes judiciários, internacionalmente falando, né? Nos termos das disposições, dos tratados em vigor e das normas processuais, aí te enrola com um monte de coisa. Para instruir processo a ser iniciado ou já em curso, aí bota mais detalhes sem necessidade, no Brasil ou no exterior, não é admitida, no entanto, a solicitação de colheita de provas por... Aqui vocês têm que dar um chute, gente. Presta atenção nisso daqui. Aqui já dá para cortar duas. Vocês concordam comigo? Que a letra A e a letra B já dá para passar a faca, porque é o mais óbvio, é a carta rogatória, carta precatória, dentro da mesma jurisdição, um juiz depreca o outro para que o outro realize o ato processual para ele, e quando é para fora do Brasil é a carta rogatória. Se a carta rogatória é a regra, letra A e letra B você exclui de pronto, porque é a regra. E ele está perguntando que não é admitida. Qual é a que não é admitida? Ser representante diplomático. Já pensou, o juiz fala assim: ô embaixador, embaixador, dá uma escutadinha ali no fulano de tal, que ele é uma testemunha de um crime, e eu queria saber se ele pegou a visão. Já pensou, o embaixador? Claro, eu vou te mandar por WhatsApp aqui o depoimento dele. Não tem nada a ver poder executivo, executivo, judiciário, judiciário. Portanto, ou seria auxílio direto, que é uma modalidade muito difícil de ser utilizada, ou por carta rogatória. Ele bota ativa e passiva aí, né? Para confundir mais aí no aluno ficar. Será que é ativa? Será que é passiva? Ele está perguntando qual é que é. Não é admitida. E não é admitido o juiz pedir para o cônsul ouvir ninguém. O juiz pede a outro juiz, o juízo pede outro juízo, apenas. Intermediária essa questão, mas peculiar. Sexta questão, bora lá. 2019, né? Mas a prova foi 2020, pandemia no mundo. Chega, menino. Existem disputas sobre parcelas de territórios entre países da América Latina. Treta. O Brasil e o Uruguai, por exemplo, possuem uma disputa em relação da chamada Ilha Brasileira, na foz do rio Uruguai. Na hipótese de o Uruguai vir a reivindicar formalmente esse território, questionando a divisa estabelecida no Tratado Internacional de 1851, jovem, assinale a opção que indica o tribunal o qual deveria endereçar o pleito. Aqui você não precisa saber direito, você precisa saber história. Lembra qual é o ano aqui? Existia Mercosul? Não. Tribunal Internacional do Direito do Mar, eu faço é me abrir dessas coisas, né? Tribunal Internacional do Direito do Mar.
Corte Interamericana de Justiça, qual foi o crime? Será que foi crime? Será que não foi crime? Tribunal Penal Internacional, qual foi o crime? Opa, é Corte Internacional de Justiça. Porque o Tribunal Penal Internacional, que é um tema recorrente de prova, você sabe de cabo a rabo que ele julga apenas pessoas, ele é para vir a julgar um eventual Hitler que apareça no mundo. Deus o livre. Ele é ranço do Hitler, o TPI, para prevenir que existam tribunais de exceção. Portanto, a resposta correta aqui é Corte Internacional de Justiça. Que onda, né? Essa foi um pouco mais fácil. Foi. Porque eles botaram assim. Ah, vou dar uma pausa aqui agora. Vocês conseguem observar que sempre tem um ou até dois itens que não fazem lógica. Se você souber um pouco da matéria, você identifica eles. Quando tiver esses itens, gente, que você estiver fazendo a prova, já rabisca logo. Ó, esse item aqui eu tenho certeza que está errado. Aí tu já rabisca. Não volta para ler o danado do item, pelo amor de Jesus Cristo. Resolveu a questão, passa para a próxima, não volta e não lê o rabiscado. É só para ter raiva e errar, tá bom? Então, rabisca o item que está errado e preste atenção nos outros 3 ou 2, para aumentar a sua chance de erro de 30% ou 50%. De erro? Não, de acerto. De 30% para 50%, por exemplo. Não fica lendo os 4 itens o tempo todo, vai cansar a tua mente, tu não vai conseguir resolver a prova. Quando chegar na questão de número 50, parece que tu apanhou de pedaço de pau, tu não consegue mais nem pensar, quanto mais resolver a questão. 7ª questão, lei de migração. Eu nem vou ler a questão, vou ler logo a pergunta. Isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado? Pronto, é tudo isso que ele quer saber. Vamos ler a pergunta agora, só para ver, só por desencargo de consciência. Dispõe sobre direitos do estrangeiro em território nacional de forma abrangente, revogado. Gente, vocês estão velozes e furiosos. Calma, vamos respirar. A normativa que dispõe que o estrangeiro no Brasil terá acesso ao sistema público de saúde, direito à educação, vedada a discriminação, pai, só encheu linguiça aqui. A opção de que todos os direitos nacionais aos estrangeiros. Todos os imigrantes. Ei, gente. Agora vocês entendem por que eu pego tão pesado na lei de imigração, né? E faço aqueles raciocínios, faço aqueles debates, né? Eu trago a discórdia para a sala de aula. Sabe quando é que você esquece os pontos principais daquela lei? Nunca mais na sua vida. Tá aí a prova. Vocês resolveram a questão na fração de segundo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A 8ª questão, em 14 de dezembro. Que é isso, Jéssica? Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Olha aí, tratados internacionais. O que é o direito dos tratados? É a lei que fala, né? Não é a lei, é a norma que fala como os tratados deverão ser celebrados. A convenção codificou, ou seja, transformou em código as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção dos contratos, dos tratados, internacionais. Gente, eu estou ruim de leitura, né? Deve ser porque eu fiz o exame do Covid ontem. Rapaz, aquilo ali eu fui molestado facialmente, viu? Aquilo ali não é normal. A mulher botou aquele canudo que eu senti cócega bem aqui na nuca. Minha Nossa Senhora, me dá uma agonia. Aí quando você pensa que terminou, ela falta o outro. Aí tira o bicho e bota aqui no outro. Aí deu zerado, graças a Deus. Tendo por base os dispositivos da convenção, assinale a alternativa correta. Então, ele vai fazer uma pergunta sobre o Tratado dos Tratados ou a Convenção de Viena. Para fins de convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito,
entre estados ou organizações internacionais. Não. Gente, essa palavra aqui, ela não condiz com direito. Quer dizer que tudo todo tipo de carta de recomendação, intenção de compra que um Estado fizer com outro é um tratado internacional. Quero comprar vacina, vamos fazer um contrato Brasil e Índia. Pronto, nós temos um tratado internacional. É isso? Não. Qualquer aqui derruba esse item, viu? Se liga no português. Os estados são soberanos para formular reservas, independente do que disponha o tratado. Muito cuidado aqui, porque a reserva pode ser sobre o tratado todo e o tratado cai. Então, outra palavra que você tem que se ligar. Não é independente. Se fosse formular reserva às cláusulas ou a uma cláusula que vá contra a sua legislação interna ou etc., estaria certo. Mas é independente do que dispõe o tratado. Não, meu amigo, se ele for contra o tratado todo, nem tratado tem. C. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Eita, que essa tá massa! Gostei, essa eu gostei. D. Os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa até norma ulterior do direito internacional geral da mesma natureza. Não, essa aqui, gente, por favor, isso aqui você ignora que existe. Ah, então já respondi a questão, né? Respondi a questão, é a C. Pessoal, se o tratado for devidamente internalizado, vamos lembrar da regra da internalização. O que é um tratado internacional? Um presidente negocia com o outro, o presidente vem para cá com um tratado assinado debaixo do braço, pede para a mãe dele para poder participar, a mãe dele é o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem que votar, depois que vota, o presidente vai e aprova. Quando o presidente aprova, qual é a regra do tratado internacional? Ele é absorvido no nosso sistema nacional como? Me digam aí, qual é a regra? Qual é a hierarquia dessa norma? Lei ordinária. A Albani deu no olho agora. Lei ordinária. Só será emenda constitucional se o tratado versar sobre direitos humanos e for aprovado no quórum qualificado de 3/5, 2 vezes nas 2 casas. Exatamente. Se não for assim, é lei ordinária. E aí, como é que ele pode dizer que ele não vai cumprir a lei do próprio país? Se foi ele que promulgou e assinou, não pode, filho, tem que cumprir. Ou então não internaliza. Depois que internalizou, tchau e bênção, virou lei, tem que cumprir. Portanto, o item correto é o item C de casa. Pessoal, vou mandar esse arquivo aqui para a Jéssica. Eu acho que nós podemos terminar por aqui. Eu agradeço a presença de todos e posso dizer que eu estou muito feliz porque eu estou vendo que vocês sabem a matéria, eu estou vendo que os bizus continuam na mente de vocês e espero ter ajudado não só no direito internacional, mas também na forma de resolver questão, em prestar atenção nas palavras, em rabiscar o item que você acha errado, em colocar o círculo no verdadeiro, quando pergunta o verdadeiro ou pergunta qual é a falsa, os bizuzinhos que a gente vai fazendo na hora da prova, tá? Do mais, muito obrigado a todos. Foi um prazer e é um prazer estar com vocês, tá, pessoal? Boa noite e fiquem com Deus. Show. Valeu.